Nós vivemos em um mundo caído pelo pecado e a nossa carne faz guerra contra o nosso espírito a todo instante para que a gente possa fazer a sua vontade. Você também sente essa guerra dentro de você? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o exemplo de alguns jovens que conseguiram vencer esse sistema mundano e a vida deles são um conselho vivo para nós que não queremos nos afastar do Senhor. E nesse vídeo eu quero te dar alguns conselhos que eu tenho certeza que vão ser de grande importância para a sua vida. Então, por favor, fica até o final desse vídeo e escuta o que eu tenho para falar. E o primeiro conselho que eu tenho para te dar é: não encare o pecado, fuja dele. Você já ouviu falar sobre a história de José? José foi tentado na área que mais afeta a nossa geração, que é a área sexual. Você conhece essa história? José trabalhava na casa de Potifar e era um dos seus melhores ou o seu melhor mordomo. Era alguém que Potifar tinha uma grande confiança, que depositava nele a sua casa, suas riquezas e o cuidado com seus bens. E um dia, quando Potifar não estava em casa, sua mulher tentou seduzir José. E olhando para a vida de José, é possível a gente ver que não há muita diferença com a nossa vida, a vida do jovem hoje em dia nessa geração. Porque, como eu disse, a área mais tentada na vida do jovem é a sua área sexual. Se você é jovem cristão e você está me ouvindo, eu tenho certeza que você, ou pelo menos 99,9%, vai se identificar com o que eu estou falando. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele já sabia disso quando ele escreve a carta aos Gálatas. E se você for analisar a lista de pecados, os 9 pecados da carne que Paulo dá aos Gálatas, os 3 primeiros envolvem os pecados da área sexual. Você precisa entender que o mundo, o sistema mundano, ele sempre vai empurrar a iniquidade sexual para tomar conta da sua vida. O diabo sabe que essa é uma das áreas que você mais vai se sentir tentado, porque você sente apenas a tentação, não apenas no teu intelecto, mas principalmente na tua carne. O teu corpo físico caído pelo pecado vai clamar por satisfazer esse desejo sexual fora dos padrões de Deus, que é o sexo dentro do casamento. E isso é tão verdade que você, ao sair na rua, você vai ver o pecado da sexualidade tentando te dominar, tentando te perseguir. Você pega um ônibus e você vai para uma avenida conhecida e de repente você vê lá no outdoor um homem ou uma mulher usando roupa íntima totalmente semi-nu. E se você tiver uma fraqueza muito grande nessa área, isso vai tentar você. Nós vemos filmes e séries com cenas explícitas de atos íntimos e ao olhar isso, ao observar, ao ficar olhando, analisando aquelas cenas, a sua carne vai sentir desejo por isso. O pecado na área sexual não é algo que você tem que resistir, mas você tem que fugir. Nós precisamos colocar a vida de José como um exemplo para as nossas vidas. José apenas não ficou negando ou dando fora na esposa de Potifar, não, ele fugiu. E quando se trata de pecado nessa área, fuja porque o inimigo a todo momento vai tentar te derrubar. E você precisa ter sabedoria em Deus para saber a hora de, fugir. E eu tenho certeza que se você entender isso e aplicar isso na sua vida, você vai ver a diferença. Segundo conselho que eu quero te dar, meu amigo, minha amiga jovem cristã, brasileiro dessa geração: foque em permanecer na presença apesar de tudo. Eu acho que você deve conhecer a história de um homem chamado Jó, que mesmo apesar de ser muito tentado, muito afligido, ter perdido tudo que tinha, ele permaneceu. E assim como Jó, que permaneceu com a sua fé inabalável, nós precisamos permanecer em Deus. Porque olha só, a lógica do diabo hoje em dia não é mais tirar você da igreja, mas é deixar você dentro da igreja, porém distante do Senhor. É fazer com que você desvie de Deus dentro da sua casa. É fazer com que você seja inconstante. É fazer com que você seja como o irmão do filho pródigo, que não precisou sair e provar tudo que havia no mundo, mas mesmo assim, mesmo não tendo saído como seu irmão, ele ficou em casa, ficou com seu pai, mas também pediu a herança. Ou seja, ele não saiu do conforto que a casa do pai tinha para oferecer, ele não saiu debaixo do olhar e da supervisão do pai, mas ele estava distante do pai. E eu sei que por mais que as coisas dessa vida tentem tirar você, tentem me tirar da presença de Deus, assim como foi com Jó, que perdeu família, perdeu amigos, perdeu bem. A gente sabe que as provações que Jó passou foram permissão de Deus,
mas que havia um dedo ali do diabo tentando manipular e organizar tudo, orquestrar tudo para que Jó pudesse se afastar da presença de Deus. Porque foi exatamente isso que ele falou para o Senhor na eternidade. Ele disse, se eu tirar tudo que ele tem, ele não vai mais te adorar, ele vai te abandonar. E aí ele utilizou de doenças, ele se utilizou de percas materiais, enfim, se utilizou de muita coisa para tentar distanciar Jó do Senhor. E eu quero que você entenda que na nossa geração isso não é muito diferente, mas que você aprenda, que eu também venho aprender com o exemplo de Jó, que apesar de ter perdido tudo e de ter tido o diabo ali tentando de todas as formas afastar ele de Deus, permaneça se a enfermidade bater na tua porta, permaneça se talvez os recursos acabarem, permaneça se os teus familiares não te apoiarem, não te aprovarem, permaneça porque você ama o Senhor e permaneça porque há galardão para aqueles que são constantes e que ficam com o Senhor, apesar de todas as coisas. Vamos para o terceiro conselho, e esse é de suma importância para o teu crescimento espiritual. Leia mais a sua Bíblia. É sério, gente, nós nunca vivemos de uma geração que tem tanto recurso disponível, mas é tão fraca e rasa de Bíblia, da palavra do Senhor. Primeiro que a gente tem que dar glória a Deus porque nós estamos num país onde a liberdade ao culto e a adoração ao Senhor é permitida, onde você pode pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do braço, ir para a igreja, ir para onde você quiser com ela. Existem irmãos do outro lado do mundo que, se forem pegos com a Bíblia, por mais que seja uma página, um versículo, um verso, alguma coisa, eles vão ser presos, vão ser mandados para campos de concentração e alguns até são mortos por causa da palavra de Deus. E eu e você temos essa liberdade, nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus nas nossas mãos, no papel, de modo digital, enfim, de todas as formas, e às vezes a gente não aproveita isso. Às vezes a gente passa dias, semanas, meses sem encostar na palavra de Deus. Mas o que é a Bíblia, Sara? A Bíblia é um manual de Deus para a tua vida, é ali onde está a fonte, é ali onde está o segredo, onde você pode conhecer mais a Deus, onde você pode desfrutar dele e ouvir ele falar com você. E a minha oração é para que eu e você não sejamos mais um nessa estatística de brasileiros analfabetos de escritura, que falam que professam o nome do Senhor, mas não conhecem quem ele é, porque não lê aquilo que ele diz que é para ler. Conhecer a sua palavra é andar lado a lado com ele. Você lembra de Enoque? A Bíblia fala que Enoque andou tão perto de Deus, foi tão íntimo de Deus, até que Deus o tomou para si e ninguém ouviu mais falar dele. E eu creio que há um nível de profundidade, há um nível de conhecimento de Deus, que nós estamos tão íntimos dele que ele pode nos arrebatar fisicamente, sim, mas que ele pode nos tomar por inteiro e fazer com que nós venhamos ser dele e ele ser nosso, e nós conhecermos a ele cada vez mais. E isso só se dá pela sua palavra. Leia a Bíblia, conheça a Deus. Quarto conselho, e esse interfere diretamente no teu chamado: afie as suas ferramentas. Paulo foi um homem chamado por Deus para o ministério, e quanto mais ele se aproximava de Jesus, mais ele afiava aquilo que ele tinha. Ou seja, mais ele estudava, mais ele se aprofundava no conhecimento para que Cristo pudesse ser mostrado por ele, revelado por ele da forma mais excelente que ele conseguisse. Paulo era o cara que debatia com filósofos, ele era o cara que debatia com judeus, ele colocava qualquer um sentado para ouvir, e muitas vezes, muitas vezes, ele convertia os corações daquele, e muitas vezes, por causa do seu conhecimento, o Espírito Santo convertia o coração de quem estava ouvindo. Se Deus te chamou para o louvor, se aprofunda nisso. Se Deus te chamou para pregar, afia a tua ferramenta. Se Deus te chamou para o ministério infantil, também afia a tua ferramenta. Ou se Deus te chamou para fazer qualquer outra coisa, se empenhe, afia o teu machado, afia aquilo que Deus te deu, estuda, se empenha, pesquisa, busca, para que você possa ser usado por Deus da maneira mais excelente que você conseguir ser. Em uma geração onde muitos usam do ministério de forma meia boca, de forma mais ou menos, seja diferente, sabe? Seja usado por Deus naquilo que Ele te chamou para fazer de uma maneira extraordinária. Se empenhe nisso, se afie nisso. E eu tenho certeza que quanto mais você mergulhar, você aprender, você estudar, Deus vai te usar. Quinto conselho, e esse é o mais importante de todos que eu te falei e envolve todos os outros também: ame mais a Jesus. E eu posso também citar novamente o exemplo do apóstolo Paulo, que foi um homem completamente apaixonado pelo Senhor. Existe um segredo na sua vida que você precisa entender, você como cristão precisa entender. Na sua vida, na minha vida, vários amores vão tentar sufocar o amor de Jesus. Vários amores desse mundo vão tentar ser ídolos no seu coração para que o
trono de Jesus seja desocupado e para que eles sentem nesse trono. No coração do homem há um trono e esse trono ou é ocupado por Jesus ou é ocupado por qualquer outra coisa. Ou é o trabalho, ou é o relacionamento, ou são os estudos, ou são o dinheiro, enfim, qualquer outra coisa. Mas se você amar mais ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, tenha certeza que Ele vai ser o primeiro e o único no teu coração. E esse precisa ser o maior objetivo da nossa geração, é amar mais o Senhor, mais do que a sua própria vida, mais do que as suas próprias vontades, mais do que os seus próprios desejos, mais do que tudo na sua vida que vai tentar roubar o amor dele por você, o amor de você por ele. Ame mais ao Senhor. Que o seu amor não seja um amor fingido, que o seu amor não seja um amor pela metade, mas que você ame ao Senhor por inteiro. Por quê? Porque ele te amou por inteiro. Quando ele morreu naquela cruz para te salvar dos teus pecados, para te salvar da condenação eterna, ele se entregou por completo, ele te amou por completo. Então você precisa amar ao Senhor por completo. Com toda a tua alma, tua força e o teu entendimento. Ame ao Senhor com tudo que você tem. Se você seguir esses conselhos que eu te dei, tenha certeza que a sua vida com o Senhor vai só melhorar. E você vai ver Ele fazendo por você e você fazendo por Ele coisas que você jamais imaginou. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreve no canal, porque fazendo isso você ajuda a gente a produzir mais conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus te abençoe.